no livro de Revelações, no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6. A minha Bíblia está na página 307. Diz a palavra: e os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Que esta palavra abençoe todos os corações. O Espírito vai lhe falar. Eu sou apenas o instrumento do Senhor. Que Deus usa cordas vocais, a minha mente e o meu coração. Mas a unção, a palavra, o querer são do Espírito. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, estamos sentados em torno de uma mesa espiritual. O pão da vida vai ser servido. Sabemos que o homem não vive somente de pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o Senhor manifesta agora a unção da palavra, o poder da palavra, e revela-te a cada coração. Tu conheces as necessidades, tu conheces os anseios, os sonhos, as lacunas ou as brechas de cada coração, e nós estamos aqui unidos para fechá-las, para que tenhamos todos um coração firme na presença do Pai e alicerçadas as nossas vidas sobre a rocha. A minha oração é de fé, em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado mesmo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos na fé, selo do meu apostolado, cartas escritas por Deus, o Deus vivente, o Deus vivo. Aqueles que estão debaixo da soberania do Senhor, são noivas, são igrejas, são corpo, bem ajustados, juntas e medulas, para viver a fé da graça do Senhor. Meus filhinhos queridos, João, o apóstolo de Cristo, profetizou uma revelação que lhe foi concedida por Jesus, por intermédio dos anjos, e isto foi uma mensagem às 7 igrejas. Diz no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 1, 2 e 11, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Versículo 11, dizendo: o que vês, escreve em livro. O Senhor não cria apenas uma tradição oral. Ele disse: escreve, é para a eternidade, é para sempre. E manda às 7 igrejas. Lembre-se que este algarismo 7, à luz da Bíblia Sagrada, significa perfeição. O número 7 é perfeição. Então ele não está apenas falando a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia ou Laodiceia. O Espírito está falando
a todas as igrejas de todos os tempos. E nesta mensagem de Apocalipse 20, continua a revelação, pois estamos estudando versículo por versículo. Diz a palavra do Senhor: os restantes dos mortos não reviveram. Quem são estes que não reviveram? São os que nunca se converteram a Jesus. A Bíblia diz que há pessoas nesta terra a quem o Senhor chama de destinados à perdição. Tropeçam na palavra, são filhos do diabo, são joio. E diz que estes não reviveram perante a grande manifestação da ressurreição. Veja como é que diz Romanos 3,10. Como está escrito: não há um justo nem sequer um. Não há quem busque, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então você veja, esta é a condição do ser humano. Não há, diz que todos se extraviaram, não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque. Amado, como é que então se define aqueles que Jesus vai reviver, vai fazer reviver? Quem são estas pessoas? São aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. São aqueles que foram predestinados para a salvação. São as minhas ovelhas, disse Jesus. É o trigo, é a igreja, é a noiva. E olha o que aconteceu na vida dessas pessoas, que eu e você estamos incluídos. Olha João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E a pergunta que se põe é: pastor, é possível então passar da vida para a morte? Não. Se você passou da morte para a vida, este é o resultado de uma intervenção soberana de Deus na tua vida. Isto não é por moto próprio, isto não é por livre-arbítrio, isto não é por decisão do homem, porque a Bíblia diz: não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram. Então, passar da morte à vida é o grande milagre da salvação. João continua dizendo 6:39, 40. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Todos os eleitos, todos os predestinados, nenhum se perderá. Nenhuma ovelha se perderá. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Está vendo? Existe gente que nunca passará por ressurreição, mas existem pessoas a quem Deus vai ressuscitar. Então, uma vez que você entenda isso, olhe como Paulo define a vida daqueles que pertencem a Deus e que passarão por uma segunda ressurreição, diferente dos filhos do diabo que não passarão por uma segunda ressurreição. Paulo escreve aos Efésios e diz: Ele vos deu vida. E quando é que Ele nos deu vida? Quando nós estávamos mortos em pecados e delitos. Agora veja, diz que nos quais pecados e delitos nós andamos outrora, segundo o curso do mundo. Agora, segura aí o seu cinto de segurança. Andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Olha como era a nossa vida. Um pensador grego um dia disse: a pior desgraça do ser humano é não conhecer a Deus. Porque ele anda segundo o príncipe das potestades do ar, anda e atua como um filho da desobediência, entre os quais também todos nós na carne andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos.
éramos por natureza carnal, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, eu gosto dessa expressão. Olha, estávamos mortos, éramos como filhos da ira, seríamos o príncipe das potestades do ar. Mas Deus, graças a Deus por Jesus. Eu sei o que é este mas Deus na minha vida, amado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Diga então com os seus lábios de fé. Diga assim: eu sou salvo pela graça de Deus. Diga: eu estava morto, Ele me deu vida. Eu estava nas trevas, eu estou na luz. Eu vivia na ira, hoje estou na graça. Então esta é a confissão de um eleito de Deus, de um salvo. Então, meu amado, a palavra nos mostra, e quero deixar isto como reforço, que existem realmente duas sementes nesta terra. Os filhos do diabo da perdição não ressuscitarão. Os filhos de Deus ressuscitarão. E você facilmente identifica um filho do diabo. Se existe alguém nesta terra lutando contra a família, se tenta tirar a ingenuidade de uma criança, levá-la à adoção bem jovenzinho, 5, 6 anos, já com as questões de sexo, e são filhos do diabo, que têm ofendido os valores bíblicos. É inadmissível que um sistema ofenda a fé de milhões de pessoas no nosso país, e quem o faz são filhos do diabo. Cabe-nos a nós defender e lutar pela fé evangélica, porque o diabo não descansa 24 horas por dia lançando dardos e mentiras. Então, quando é que nós começamos a ver a derrocada do nosso Brasil? Não foi quando a economia começou a ficar mal. Foi quando a família começou a ser ofendida. Foi quando se proclamou a liberdade para o aborto. Foi quando se descriminalizou a droga. Foi quando se abriram escolas para o ensino de sexo. Foi aí que a nossa sociedade começou a entrar em derrocada, amado. O resto é consequência. Foi quando a fé evangélica começou a ser ofendida. Foi quando a fé católica começou a ver o pior do ser humano, pessoas exacerbando em cima de crucifixos, urinando, defecando. Você começou a ver a sociedade se esboroar quando Deus começou a ser ofendido neste país, amado. E eu vou lhe dizer uma coisa: quando Deus age, ninguém pode impedir. A fé evangélica deixou de ser respeitada, amado. Começou a sociedade a se abrir para a ideologia de gênero. Isto ofende ao Espírito de Deus. Começaram leis em Brasília defendendo LGBT, casamento homossexual. Amado, isto ofende Deus. Você acha que Deus iria estar de braços cruzados na nossa sociedade, deixando os filhos do diabo ganharem espaço neste país? Não. Absolutamente não. A mim me custa, me dói o meu coração quando eu vejo pessoas que nós elegemos, que o povo elegeu, que ganham às custas do povo, fazer defesas veementes contra a família, amado. Sexo livre, ideologias. A sensação que nós tínhamos era: Deus não age, Deus não age. Quando é que Ele vai começar a agir? Está agindo, amado. Há um grito de revolta no nosso país pela ofensa que tem feito à família
a criança, a ingenuidade da criança, ao sexo livre, à droga descriminalizada, ao aborto livre, amado. Este é o grito da nossa nação. Nós somos uma nação conservadora. Nós somos uma nação baseada nos preceitos de Jesus Cristo, na sociedade judaico-cristã. Então, Deus não poderia ficar impassível vendo crianças, amada, crianças com kit gay, crianças sendo ensinadas, não, você não é rapaz, não é menina, um dia você vai decidir, com 6 anos já pode pedir para começar a tomar hormônios. Amado, isso é uma loucura. Mexeram com a igreja, mexeram com a criança, mexeram com a família, mexeram com Deus. Mexeram com Deus. Então, Daniel no capítulo 12 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, graças a Deus, a igreja de Jesus, e outros, atenção, isto é profético, e outros para a vergonha e horror. Olha aí as duas sementes. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Jesus disse em João 5:29, os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Lucas 14:14, serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos, a segunda ressurreição. Haverá recompensa à eternidade. Hebreus 11:35 diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, por obterem superior ressurreição. Então diz que o justo passará por uma segunda ressurreição. Então só os cristãos conhecerão o significado da segunda ressurreição. Essa palavra ressurreição vem do grego anastasis, é voltar a ter vida. Portanto, meu amado, a nossa vida não é a existência da carne apenas. A nossa vida continua mesmo quando o nosso corpo pó voltar ao pó. A Bíblia diz: ainda que morram, viverão. Então, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: porquanto o Senhor mesmo dá na sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Nós cremos na segunda volta de Jesus. Ai de quem não crer na segunda vinda de Jesus. Ele diz que ele virá, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Então, esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. Portanto, a primeira ressurreição tem a ver com todos os remidos de todas as gerações. 1 Coríntios 15, 22 diz isso. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Isto é uma sequência escatológica, e que mostra que para com a igreja, Deus tem uma palavra especial. A ressurreição é a prova inconteste de que não há
reencarnação. Isso que eu acabei de ler para os senhores prova de que não há reencarnação. O Senhor fala de ressurreição. Não há possibilidade nem bíblica, nem histórica, nem absolutamente nenhuma condição espiritual que uma pessoa que morra perdido pode se tornar um salvo na eternidade. Bom, a Igreja Católica alega que é possível. O indivíduo morre pecador e ele recebe uma missa do sétimo dia. Está lá no purgatório. Não há purgatório na Bíblia Sagrada. Não existe purgatório. A pessoa que morre sem Deus já começa em sofrimento consciente. Quem morre com Jesus já começa em gozo eterno. Diz que os anjos levam a pessoa para o seio de Abraão, o seu corpo glorificado. Pastor, então quer dizer que ressurreição é a prova inconteste de que não há reencarnação. Reencarnação seria a maior injustiça que Deus poderia cometer se fosse dele. Sim, mas tem o evangelho da reencarnação. Olha, não quer dizer nada, o evangelho da reencarnação não é absolutamente nada. Nós temos a Bíblia Sagrada como prova real de tudo. Está na Bíblia reencarnação? Não, então não existe. Até porque Paulo deixa isto claro em Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Então seria uma injustiça que um filho, um bebê, nascesse e depois viesse um espírito de um estuprador e entrasse naquele bebê para se aperfeiçoar. E na próxima reencarnação, ele então seria um príncipe das Arábias. Ou as pessoas dizendo, não, eu reencarnei, eu no passado era um rei da Malásia e agora estou aqui na Igreja Cristo Vivo. Não existe isso aqui. Você nasce uma única vez e você morre uma única vez. E o salmista explicou ainda com mais detalhe. Ao irmão verdadeiramente, ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Eu não posso pagar pelo resgate de um pecador. Salvação, senhores, é individual. É Deus tratando com cada pessoa nesta terra. Então ele disse, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Então um irmão não pode pagar por outro. Uma criança não pode pagar por um erro de um pirata do passado. Não existe isso aqui. Isso é absolutamente fábula. Isso é história. Isso não é verdade. São histórias, fábulas, mas não são verdade. Então, ressurreição é bíblico. Reencarnação é do diabo. É um engano à sociedade. Vamos voltar em Apocalipse 26. Bem-aventurado então e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que João está dizendo aqui? Bem-aventurado, da palavra grega é makarioi, quer dizer feliz, santo, justo. Feliz é aquela pessoa que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, ele está livre da segunda morte, está livre da morte eterna, está livre da separação eterna de Deus, está livre da maldição. Então, a segunda morte é além de física e espiritual. A segunda morte é de sofrimento. Apocalipse 2:11 diz isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Por que o vencedor não sofre dano? Porque em Cristo está garantida a eternidade sem sofrimento, pelo contrário, de gozo e de alegria. Apocalipse 20:14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte.
Você está entendendo? O lago do fogo, do enxofre, como a Bíblia diz, é o lugar onde os filhos do diabo, os seguidores da besta e do anticristo, terão a sua eternidade de sofrimento. Apocalipse 21, 8. E agora Deus identifica quem são eles: os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros. E ouça que nesta impureza tem a ver sim com o homossexualismo. Deus odeia o homossexualismo. Assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Você está percebendo o status de vida dos filhos da perdição? Então, por que a Bíblia diz covardes? Amados, porque o crente não tem recebido o espírito de covardia. Temos recebido o espírito de poder, de amor, de moderação. Então diz que os covardes, os incrédulos, eu não creio em Deus, eu creio na ideologia de gente. Amado, os incrédulos, os abomináveis. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Existe uma turma aí na Câmara em Brasília, amado, que são literalmente abomináveis. Eu, quando vejo um indivíduo que ganhou voto e que é pago pelo povo, tem direito a casa, carro, dinheiro, viagens e tudo, e ele vem defendendo uma ideologia, isto é uma abominação. É uma abominação. Então ele diz os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras. Então, atenção, você que está me ouvindo pela internet, pelo satélite, você que tem idolatria em casa, você que guarda um trevo de 4 folhas, uma fotografia de um preto velho, uma imagem que você adora às escondidas, tire isso da sua vida, jogue fora. Mas é ouro, derreta. Porque o feiticeiro, o idólatra e o mentiroso diz que a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não passam pela segunda ressurreição. Então, às vezes as pessoas pensam, não, mas eu tenho aqui um ídolo. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado, eu era um idólatra. Quando eu era católico, apostólico romano, eu era um idólatra. Eu adorava São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, como é a cultura portuguesa. Eu era arraigado, amarrado, aprisionado a isso. A primeira coisa que Deus me libertou foi da idolatria, porque eu descobri que por trás de um ídolo há sempre um demônio. E que não há comunhão entre luz e trevas. Eu não posso beber do cálice do Senhor e beber do cálice dos demônios, disse Paulo. Então a idolatria é contra Deus. A feitiçaria, amado, você sabe que há pessoas que usam Bíblia debaixo do braço, mas que consultam um cartomante, e consultam búzios, e consultam mortos, porque não usam, não acreditam na fé. Então dizem, eu amo a Jesus, mas quem sabe vou dar um reforço, se ele falhar eu já tenho aqui as cartas de tarô. Isso tudo termina onde? Ardendo no fogo e no enxofre, a saber, a segunda morte. Eu vou só repetir porque eu acho funcional: covarde, incrédulo, abominável, assassino, impuro, feiticeiro, idólatra e mentiroso. Pastor, foi por um acaso que deu 8 referências negativas? Porque 8, você sabe, são novos começos. Então há pessoas que hoje, que participam de alguma destas áreas aqui, podem ter um novo começo de vida. Eu conheço pessoas que tiveram ousadia de trazer aqui para a igreja bolsas, sacos de imagens, e foram quebrados aqui. Porque isso atrapalha a vida.
Isso é sinal do diabo dentro da casa da pessoa, na empresa. Às vezes a pessoa diz, não, eu tenho que jogar aqui um incenso aqui na minha loja. Mas está dizendo assim, diabo domina a minha loja. Você não sabe que o crente tem um perfume, um aroma de Cristo? Onde você anda, você espalha o bom perfume de Cristo. Então, porque na minha loja, de manhã eu ponho um incenso. Você está dizendo, Satanás, você é o dono desta loja. Porque incenso é coisa de macumba. Então, nós estamos vendo aqui que esta questão de salvação e de perdição, isto é um fato. Você sabe que às vezes as igrejas não falam disto. Há temas muito controversos e às vezes os pastores preferem não falar, o rabino não fala, o professor da escola dominical se exime de falar, porque há temas muito constrangedores. O altar falar de maconha, o altar falar de cocaína, de ideologia de gênero. Você sabe que até somos proibidos de falar da questão política no nosso Brasil, as igrejas estão proibidas. A televisão não é proibida de ensinar sexo às crianças, mas a igreja é proibida de falar a verdade. Então nós estamos vendo que o que o Espírito revelou a João está acontecendo nos dias de hoje. Pastor, e qual é a nossa posição como eclésia, como igreja? Vamos lá para Apocalipse 20, versículo 6. Pelo contrário, nós está falando, primeiro ele identificou os da perdição e disse que agora está falando dos filhos de Deus. Pelo contrário, os filhos de Deus, os da salvação, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele. Então, meu amado, eu quero que você agora, neste momento, entenda que o teu chamado é um chamado sacerdotal. O sacerdote é aquele que tem intimidade com Deus, é aquele que tem um chamado a ministrar diante de Deus. Então, sacerdote não é apenas o apóstolo, os bispos e os pastores. Toda a igreja é constituída de sacerdotes de Deus. Toda a igreja tem que ministrar, seja o louvor, seja a pregação, o testemunho. Quando eu estou no exercício da minha fé de finanças, estou dizimando, eu sou um sacerdote que reina sobre as questões financeiras. Quando eu estou dando testemunho, estou dizendo, eu sou salvo, eu estou dizendo, eu sou um sacerdote com confiança na obra eterna de Jesus. Quando eu estou aplaudindo, cantando, louvando, glorificando, exaltando ou magnificando o Senhor, eu estou no exercício da minha vida sacerdotal. Você não é um crente apenas, você é um sacerdote de Deus, que tem um chamado para reinar. Meu amado, você tem que reinar sobre a doença, sobre questões financeiras, sobre a questão familiar, profissional. Você tem que reinar. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda, estar por cima e não por baixo, ter para emprestar e não tomar emprestado, ver os céus se abrirem sobre a sua vida. Você é um sacerdote. Diga isto: eu sou um sacerdote real. Você gostaria de aplaudi-lo? Foi ele que te constituiu. Diz que reinarão com Cristo na terra. Você sabe que às vezes as pessoas pensam que isto é vaidade? Mas o nosso chamado não é para sermos mendigos espirituais. É para reinarmos com um sacerdócio santo. Olha, Apocalipse 1,6 já havia dito isso. E nos constituiu. Você sabe o que é a soberania de Deus? Nos constituiu reino e sacerdote. A igreja é o reino de Deus, a igreja é o concílio de Deus, a igreja é indestrutível nesta terra, meu amado. Ai de quem se levanta contra a igreja de Jesus, ai de quem tenta tocar no ungido do Senhor. Está tocando na menina dos olhos de Deus, a justiça vem.
Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ora, e agora eu quero nesses minutos finais que você foque nesta palavra. O nosso chamado é para reinar. Há muita gente já está reinando com a questão da salvação, com a questão da predestinação, com a questão da eleição, mas poucas pessoas reinam na questão financeira. Porque a questão financeira exige atitude de fé do semeador. E quando você começa a semear, você passa a reinar sobre as suas finanças. Deus não quer que eu reine apenas na minha confissão de salvação. Deus quer que eu reine em todas as áreas da minha vida. E reinar, amado, é ter autoridade. Reinar é ser cabeça. Reinar é ter determinação com a sua confissão. Reinar é não submeter ao presente século. Reinar é ter a mente renovada. Reinar é experimentar o que é bom, perfeito e agradável diante do Pai. Isto é reinar em vida. Não é reinar depois de morrer, é reinar em vida. Você é reino e sacerdócio. Diga glória a Deus. Pastor, e quem tornou isto mais claro e explícito? Foi Pedro. Que Pedro faz uma identificação, acho que não é prolixo que eu vou dizer, mas nem redundância. Ele deixa claro a nossa identidade. Ele diz ao povo de Deus, aqueles que passarão pela segunda ressurreição, os justos, ele diz: vós, igreja, noiva, povo de Deus, vós, porém, todavia, contudo, sois uma raça eleita. Quer dizer que eu não sou um homem qualquer, nem você é uma mulher qualquer, nós não somos famílias quaisquer, nós somos uma raça eleita. Fomos criados por Deus, sempre fomos de Deus. Ele nos criou antes da fundação do mundo. Ele em amor nos predestinou para a salvação. Então diz: vós sois raça eleita. Você é uma pessoa especial. Você é muito precioso diante de Deus. Você é muito preciosa diante de Deus. Muito preciosa. Eu gostaria que você dissesse um aleluia aí. Aleluia. Deus acima de tudo. Deus acima de todos. Somos uma raça eleita. Somos sacerdócio real. Sacerdotes do rei que reinam. Somos uma nação santa. Por isso é que ele diz: ai daquele que tocar nos meus ungidos. É nação santa. Não estamos aqui por um acaso, coincidentemente, por coincidência, por lógica. Estamos aqui porque somos uma raça eleita e nós não poderíamos estar fora da igreja. Somos o sacerdócio do rei, porque o nosso ministério começa na igreja. Somos uma nação santa. E agora vem a chave de ouro. Povo de propriedade exclusiva de... Exclusivo significa o quê? Exclusivo. Nós não podemos ser possuídos por nada nem por ninguém. O trono está aqui dentro. Jesus está sentado no trono. Ele diz: tu és meu, eu sou teu. Tu és meu. Então, amado, nem as muitas águas poderiam apagar esse amor que temos por Deus, amado. Ninguém pode nos afastar do amor de Deus, disse Paulo. Nem a morte, nem a vida, nem espada, nem principados, nem potestades, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em todas estas coisas, disse Paulo, vós sois mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então, por que Deus nos elegeu, nos deu um sacerdócio, nos colocou dentro de uma nação santa e disse: você é minha propriedade?
Você não é propriedade do demônio, você não é propriedade do diabo, você não precisa de cartas de tarô, você não precisa de búzios, andar com uma guia, você não precisa acender uma vela, eu sou a tua luz. Você não precisa andar com uma guia no pescoço, porque eu sou o teu guia, eu te guio aos pastos verdejantes e às águas tranquilas de descanso. E por que nós somos santos? Porque nós não pactuamos com o presente século. E para que tudo isso, apóstolo? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, era lá que nós estávamos, para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. Estamos na luz de Deus. Aqui não há trevas, aqui não há engano, aqui não há mentira, aqui não há subterfúgios, aqui há luz. E diz que a luz é como a luz da aurora, ela vai brilhando, 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 até que tudo se torna um dia claro, dia novo, um dia de Deus. Olha, essa luz da aurora está brilhando em sua vida, meu amado. Está brilhando na tua cabeça, o favor de Deus está sobre a tua cabeça. A luz está brilhando, brilhando, brilhando. Vai ser dia claro. Nada neste mundo pode ofuscar a tua vida. Tu és luz, tu és sal, tu és santo, tu és eleito, tu és sacerdócio, tu és propriedade exclusiva de Deus. O pão está servido. O pão da vida foi servido à tua mesa nesta noite. Agora, meu amado, digere esse pão maravilhoso e mantenha a tua confissão. Você sabe por quê? Ela tem grande galardão. Batalha da fé. Luta pela fé evangélica. Mostra às pessoas qual é a razão da tua esperança. Está sempre preparado, porque nestes últimos tempos é preciso que a igreja se levante em glória, amado, e proclame esta soberania de Deus sobre toda a terra. Este é o nosso chamado. Assim seja, assim diz o Senhor, assim revelou o Espírito de Deus. Glória a Deus. Com humildade, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, como a tua palavra é poderosa, como tu és precioso, Pai, como tudo isto é verdade. O nosso espírito testifica com o teu espírito que somos filhos, que passaremos por essa ressurreição e viveremos eternamente. Muito obrigado, Pai, pelo selo. Fomos selados para o dia eterno, o dia da ressurreição. Ninguém mais pode arrancar este selo. Por isso, Deus, eu libero agora deste altar uma palavra profética de prosperidade, de abundância, de saúde, de milagres, de portas abertas, de uma manifestação sobrenatural de Deus na tua vida. O favor do Senhor está sobre a tua cabeça, amado. Creia, 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 amado. Creia que nesses dias o Senhor te surpreenderá. Algo novo nascendo à luz. Crês tu? Algo novo nascendo e vindo à luz. É o agir de Deus na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. E aqueles que recebem provisão dos céus, digam amém, amém e amém. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. A bispa Primaz vai impetrar a bênção final. Está frio, não está? Está gostoso aqui, quase congelado.
Depois, quem puder ficar, nós vamos cantar mais um hino. Quem tiver que voltar à sua residência, seja firme na sua decisão domingo que vem, amado. Muda o Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Glória a Jesus. Levante as suas mãos. Obrigada, Senhor, por este culto abençoado, maravilhoso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque temos a convicção, Senhor, que nós somos exclusivamente Teus, Senhor. Senhor amado, dá ordens dos Teus anjos que nos levem em paz. Senhor, guarda-nos nessa semana, Senhor. E aquelas pessoas que estão esperando, Senhor, um milagre, aquele milagre, derrama nesta semana sobre a Tua igreja, Pai. Nós cremos no sobrenatural, nós cremos num Deus que é todo poderoso. E por isso saímos daqui felizes, porque fomos escolhidos para ser povo Teu. Saia daqui na certeza de que Deus lhe guarda e o maligno não pode lhe tocar. Graça e paz, tenha uma semana feliz, em nome de Jesus.